voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o vice-prefeito do Rio, Adilson Pires, e contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do Jornal o Dia. Eu deixei uma pergunta, Adilson, no bloco anterior, sobre até que ponto essas turbulências que são frequentes na relação do PT com o PMDB em Brasília vão impactar aqui no Estado, onde você disse que a relação é a mais harmônica possível, mas, de certa maneira, acaba gerando também problema aqui, porque se há uma incompatibilidade muito flagrante nacionalmente, não há como o partido caminhar de mãos dadas com o seu aliado, o PMDB, no Rio. Como é que você vê isso e até que ponto isso pode, de certa maneira, dificultar a renovação da aliança do PT com o PMDB na eleição municipal que nós estamos aí se aproximando? Olha, Ricardo, eu vejo, o inverso essa questão, né? O PMDB do Rio de Janeiro tem um peso muito grande no cenário nacional. Nós temos o governador de maior projeção do PMDB está no Rio de Janeiro, o governador Pezão. O prefeito, né, enfim, também de maior projeção do PMDB é o prefeito Eduardo Paes, que é, vez por outra, cogitado para ser candidato a governador, a presidente da República. O deputado Jorge Pisciani, que é uma liderança importantíssima do PMDB, enfim, agora elegeu o deputado Leonardo, líder do PMDB na Câmara Federal, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Então, o PMDB do Rio de Janeiro tem muita influência no PMDB nacional. Eu penso que a nossa relação com eles aqui no Rio, que é uma relação, repito, muito produtiva, muito respeitosa, muito transparente e sincera com eles, ela tem ajudado. Eu acho que tanto o governador Pezão, quanto o prefeito Eduardo Paes, quanto o deputado Jorge Pisciani, tem ajudado, e o deputado Leonardo Pisciani também, tem ajudado muito nessa discussão com o PMDB nacional, a relação com o PT. Muito do que se distensionou dessa crise nacional teve aqui, nessas lideranças do PMDB, do Estado do Rio, a influência. Por isso eu penso que é invertido, né? Acho que a gente pode, a partir daqui, ajudar a harmonizar essa aliança a nível nacional. Adilson, como você avalia hoje o cenário para as eleições de 2016 aqui na cidade do Rio? Hoje você é vice-prefeito, mas o PMDB já conversou com o PT para uma composição de chapa, com alguém do PT de vice, você mesmo, como é que você está vendo esse debate? Olha, nós teremos em 2016 uma eleição muito difícil no Rio de Janeiro. A última eleição que eu disputei com o Eduardo Paes, eu sempre digo que foi uma eleição meio plebiscitária, né? O Eduardo havia sido prefeito, foi um excelente prefeito. Quando ele vem para a disputa da reeleição, é meio um plebiscito. Ele teve 65% das pessoas que disseram, olha, teu governo foi muito bom, a gente quer você de novo. Agora tem uma eleição mais aberta, né? Nós temos aí o senador Crivella, que se coloca como candidato, o senador Romário, o deputado Freixo, a deputada Clarissa, enfim, e o deputado Pedro Paulo, que é o nosso secretário, o candidato que nós vamos apoiar. De certa forma, é uma eleição mais aberta e mais difícil. E numa eleição mais difícil, nós temos que procurar fazer o dever de casa. O dever de casa que eu acho que está posto para a gente é construir uma aliança sólida. Essa aliança tem o PMDB e o PT como uma base muito importante, mas há vários outros partidos que compõem a base do governo aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje nós estamos numa fase de começar a dialogar, começar a conversar. Nós imaginamos que a eleição está um pouco distante. Na última eleição, nós só fomos definir a composição final de chapa mais ou menos no final de 2011. Quer dizer, então, eu acho que daqui para o final do ano, nós estamos agora em setembro, talvez lá para novembro, dezembro, a gente começa a desenhar melhor esse papel. Mas a ideia que nós temos tratado, conversado, é de reproduzir uma grande aliança que permita fazer do Pedro Paulo o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Adilson, começou a circular nos últimos meses, dentro do PMDB, a ideia de que o partido deva se apresentar nessa eleição com uma chapa puro sangue. Na verdade, essa chapa puro sangue é uma chapa que visa a conciliação de duas correntes do partido. Você coloca, na verdade, o grupo vinculado ao prefeito Eduardo Paes, aliando-se ao grupo liderado pelo presidente da Assembleia, Jorge Pisciani. São dois grupos distintos e com essa chapa puro sangue você unifica essas duas correntes, mas tira o PT da chapa. Eu pergunto, você considera uma condição assim, sine qua non, uma condição da qual o partido não abre mão, a presença do PT na chapa da próxima candidatura, fruto dessa aliança? Olha, eu penso que a presença do PT na chapa é natural, né? Não só porque a gente hoje tem o cargo de vice-prefeito,
mas porque, de fato, o PT é um partido muito importante nesse processo de aliança aqui no Rio de Janeiro. O deputado Pisciani, Jorge, tem uma frase que eu concordo muito com ele, que ele sempre diz o seguinte: na política tudo caminha melhor e tudo tende a dar certo quando a gente segue um caminho natural das coisas. E o caminho natural é a reprodução dessa aliança. É o PT continuar como vice na chapa. Essa é a questão natural. Agora, para além dessa questão, para nós, o mais importante é vencer a eleição no Rio de Janeiro. Então, eu não descarto, por exemplo, de que se a gente avançar para algum tipo de acordo, de composição, seja com o senador Crivella, seja com o senador Romário, e a gente precise repensar uma chapa para, vamos dizer assim, incorporar essas pessoas, essa questão não pode ser posta por nós do PT como vida ou morte. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte: se for para ampliar a chapa, se for para trazer um novo aliado, o PT abre mão do cargo de vice-prefeito. Eu defendo que sim. Em não sendo para isso, o PT, então, continua, representar o nome, acho que é natural. Brigando para ocupar essa posição. Exatamente. Ou seja, o PT não aprova a chapa sangue puro, de puro sangue, que seria uma chapa que não ampliaria, porque seria uma chapa PMDB, e sim apoiaria uma chapa PMDB com uma outra candidatura de vice que significasse a ampliação dessa aliança. Ricardo, você fez a leitura correta do que eu penso. E eu imagino que a minha opinião de que o mais importante é vencer a eleição aqui na cidade com o deputado Pedro Paulo é a opinião do Jorge Pisciani, é a opinião do prefeito Eduardo Paes, do governador Pezão, é a opinião de todos, né? Nós todos queremos eleger, quer dizer, ter na prefeitura, não é porque é só assim, é porque é o Pedro Paulo, não, porque o Pedro Paulo representa um pensamento político de uma aliança que se formou e que tem feito muito bem a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesses últimos 7 anos que o prefeito Eduardo Paes tem governado, o Rio de Janeiro mudou muito, mas muito. E nós queremos continuar com isso. Na questão da prefeitura, na sua avaliação, quais foram os grandes avanços da administração de vocês na Prefeitura do Rio, da administração Eduardo Paes e Adilson Pires? Olha, Ricardo, isso daria daria três programas, né? 10 mas programas. Se nós formos pegar... Mas vamos resumir esse objetivo. Quais foram os pontos em que esse avanço é incontrastável, é indiscutível, e, enfim, que você eu diria para você 3 aspectos fundamentais na vida de uma cidade, né? Nós temos um aspecto que tem a ver com a mobilidade, fundamental numa cidade grande como o Rio de Janeiro, que as pessoas consigam se deslocar pela cidade. O Rio de Janeiro, há décadas, não pensava de forma séria um projeto de mobilidade. O Eduardo Paes, como prefeito, nós estamos implantando 4 corredores de BRT, Transcarioca, Transbrasil, Transoeste e Transolímpica. Isso é algo assim, completamente assim, transformador na vida da cidade. Isso associa-se à questão urbanística, com o projeto do Porto, com a realização das Olimpíadas, com essas obras todas. O Rio de Janeiro é um canteiro de obras, né? Do ponto de vista social, a gente implantou no Rio de Janeiro o modelo de clínica da família, que, enfim, já foi mais falado do que hoje, mas é um projeto extraordinário, um projeto que transformou a realidade da saúde pública na cidade. E nós temos na educação, o prefeito repete muito isso, um projeto de escola de tempo integral, e que nós vamos construir no Rio de Janeiro mais de 200 escolas de tempo integral. Então, eu penso que isso são assim, legados sociais que vão ficar importantíssimos para a cidade. Se você olhar, qualquer pessoa olhar o Rio de Janeiro de fora, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade, enfim, em completo processo de transformação. Isso tem a ver com o talento do prefeito, tem a ver com as oportunidades que a Olimpíada propiciou e tem a ver fundamentalmente com uma coisa, com a parceria com o governo federal. O governo Lula e o governo da presidenta Dilma foram cruciais para mudar o Rio de Janeiro, porque aportaram recursos, fizeram alianças sérias. Essa aliança foi, enfim, o que a gente fala de uma aliança prefeitura, governo do Estado, governo federal, não é só uma retórica, é um fato concreto. Vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Jogo do Poder hoje com o vice-prefeito Adilson Pires.